E ainda nessa linha, em 2017 foi apresentada uma PEC da imunidade. Ela estava escondida, mas voltou a ser discutida hoje na Câmara dos Deputados. Coincidência, né? Para entender qual o objetivo dessa proposta, a gente conversa agora com o Franklin Gomes, que é advogado criminalista. Franklin, eu falei PEC da imunidade, mas tem muita gente dizendo PEC da impunidade. O senhor concorda com essa avaliação de algumas pessoas? Uma boa noite. Boa noite. A gente está vivendo um momento de muita tensão entre os poderes, né? Entre o poder legislativo e o poder judiciário. Não é uma PEC da impunidade. A PEC ela tem a intenção de modificar algumas regras com relação aos parlamentares. E veja, ela tem intenção especificamente de regulamentar alguns pontos, mas também diminuir o espaço da possibilidade de interpretação que tem sido dada pelo Poder Judiciário. Isso acaba representando um certo alargamento de tudo que os parlamentares podem fazer e, de uma certa forma, também um afastamento da possibilidade do cometimento de alguns crimes. Ô, Franklin, a gente poderia entender que essa PEC, que é um projeto de emenda constitucional, é uma autodefesa dos parlamentares quanto às interpretações do Supremo Tribunal Federal, que pode culminar com prisão, com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, depois apoiada pelo Pleno. A gente está vivendo, como eu disse, um clima muito tenso. Essa PEC ela pode ser entendida assim como uma resposta a tudo que vem acontecendo mais recentemente. Ela traz alguns pontos muito polêmicos e que já estavam sendo polêmicos em razão de decisões recentes do STF. E aí acaba criando uma certa proteção para os parlamentares. Se você me permite aqui destacar, por exemplo, essa questão da prisão em flagrante. Antes de tudo, a PEC já vem dizendo que o parlamentar não vai poder ser responsabilizado civil e criminalmente pelo uso da sua palavra enquanto ali nas funções parlamentares. Exceção, simplesmente, o que ele pode responder na comissão de ética da respectiva casa. E aí, com relação ao flagrante, que nós tivemos uma polêmica muito grande recentemente, ele deixa muito claro, a PEC deixa muito claro que flagrante e crime inafiançável serão somente aqueles crimes inafiançáveis que estão lá na Constituição. Porque hoje nós temos também uma regra de inafiançabilidade no Código de Processo Penal. E essa regra, uma exceção, foi utilizada nos casos mais recentes para decretar prisão em flagrante de parlamentar. Franklin, ainda nessa linha, muita gente tem falado de um corporativismo. Se a gente olhar o caso específico, por exemplo, da deputada Flor de Lis, qualquer um de nós que somos acusados de ser mandante de um crime, possivelmente ou estaríamos afastados do nosso emprego, ou então estaremos nas grades, numa prisão preventiva, quiçá. Não há muito corporativismo dos deputados em se defender e se autodefender, como o Heródoto disse. O caso da deputada Flor de Lis, acho que é o que mais chama aos olhos das pessoas de casa, não? Sem sombra de dúvidas. Quando a gente faz a leitura dessa PEC, fica claro que é uma tentativa de afastar a possibilidade de prisão dos parlamentares e, mais do que isso, impedir que o Poder Judiciário possa decidir pelo afastamento cautelar das atividades parlamentares. E como você bem falou, qualquer cidadão está sujeito à jurisdição penal, pode ser preso em flagrante, pode ser preso preventivamente, a regra é geral. Então, a regra geral, e muitas vezes, precisa ser aplicada também para os parlamentares. Claro que observando também o que a Constituição diz com relação a essa imunidade. Então, a gente tem um conflito aparente ali de interesses, mas a PEC, falando português mais claro, ela tenta, de algum modo, até criar uma proteção além, uma proteção maior. Um exemplo, claro, é a regra da prisão. Então, por exemplo, o parlamentar hoje que é preso, ele vai para a sede da Polícia Federal, como foi nos últimos casos. Com essa alteração, ele não vai mais para a Polícia Federal, ele vai para a respectiva casa, seja a Câmara dos Deputados ou seja o Senado, uma tentativa de proteger ali o parlamentar. Franklin, se nós usarmos o mesmo princípio que o Supremo usou para mandar prender o deputado que está em cana, porque foi preso em flagrante,
Uma pessoa que publicou alguma coisa na internet há 2 anos, mas está no ar ainda hoje, se eu usar o mesmo critério, essa pessoa pode ser presa em flagrante delito? Não deveria, né? Porque já passou, as condições do flagrante já não estão mais presentes. O que o Supremo, e a gente tem discutido muito, é se efetivamente o uso das redes sociais significa a prolatação no tempo e no espaço daquele ato que foi praticado há 2 anos. Não me parece razoável acreditar que isso continue sendo flagrante, e é isso que a gente vai discutir em todos os aspectos jurídicos, e o Supremo também vai ter que enfrentar isso. Franklin, obrigado pelas explicações, pela análise sobre essa PEC que voltou à tona hoje, inclusive nem chegou a passar pelas comissões, já foi pautada. Obrigado pela participação, Franklin, até uma próxima. Você que acompanhou essa nossa conversa, é bom participar também, participe nas nossas redes sociais, #JRNews e dê a sua opinião sobre a PEC.